E meus caros, hoje foi o dia em que André Ventura veio anunciar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, à atuação de Luís Neves Robocop na Judiciária. Não é à Judiciária, ao contrário do que Brilhante Dias, o líder parlamentar do PS, veio dizer para tentar confundir as pessoas. O Partido Socialista é perito em confundir os portugueses, com grande sucesso nos últimos 50 anos, mas não é nada sobre a PJ, é sobre a atuação, a liderança, o que é que fez Robocop quando foi Luís Neves, como sabem, enquanto foi diretor da PJ, que foram 8 aninhos que ninguém sabe o que se passou, mas que ele transformou aquilo numa coisa para amigalhaços. Mas não foi só isso, há mais coisas. Começamos pelas novidades da polémica com o Ministro da Administração Interna. Chega a anunciar que vai avançar com uma comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves na Polícia Judiciária. André Ventura acusa o Ministro de abuso de meios públicos. Como viram, é a atuação de Luís Neves, não é uma comissão parlamentar de inquérito à Judiciária, ao contrário do que diz o mentiroso do líder parlamentar do PS. É a atuação de Luís Neves na Judiciária. Daí hoje indicações à liderança parlamentar, depois de reunir todo o grupo e todos os deputados, para avançar ainda no dia de hoje com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa, a partir do início da próxima sessão legislativa, aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Espero que tenham ouvido bem, aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Não é à Polícia Judiciária. Não foi uma decisão que tenha tomado ninguém de leve. Esta não é uma comissão parlamentar de inquérito contra a PJ. Ok? Será que ouviram bem desta vez? É porque o Brilhante Dias vem já mentir a seguir. Nem contra nenhum órgão de investigação do Estado. Esta é uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que aconteceu na PJ durante o tempo de Luís Neves, que possa ser tão grave que leva ao silêncio de todos, e à gravidade destes factos em que se usou e abusou dos meios públicos para fins que ainda não percebemos exatamente quais são, mas que são políticos ou privados ou patrimoniais. Ou são todos, cá para mim são todos mesmo. Mas vejam, o que é que leva os partidos a estarem caladinhos? Bem, finalmente a IEL, quer dizer Inteligência Limitada, como sabem, sentiu-se mal, depois de tantos dias sem abrir a boca, lá veio dizer qualquer coisa. Hoje vamos ver a seguir a Mariana Leitão falar nisso. Mas o PS vem dizer que vem defender o Ministro. O PS vem defender o Ministro porque o PS bem sabe que o Ministro é socialista, não é do PSD. O PS acusa o Chega de estar a fragilizar a Polícia Judiciária. Diz que antes de falar de uma comissão de inquérito é preciso aguardar os esclarecimentos do Ministro. Nem que os esclarecimentos do Ministro demorem 2, 3 ou 5 anos. Tínhamos que esperar, não era? Não me cabe a mim proteger ou defender o Ministro da Administração Interna do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Não, do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, mas é um socialista dos 4 costados. Atenção, é mais socialista do que tu, se calhar. E, portanto, mas é daquela ala da esquerda, daquela ala do Pedro Nuno Santos, daquela ala da extrema-esquerda dentro do PS, que é bastante mais à esquerda do que é, por exemplo, o LIVRE ou o Bloco de Esquerda. Que fique claro. O que o PS exige é transparência e respostas, dizendo que a integridade no exercício de funções públicas é uma exigência. Quem não está disponível para ser íntegro, o que é mau, não pode estar na vida pública. Então, mas ele já teve tempo para se desintegrar. Ou melhor, para se reintegrar, porque desintegrado está ele. Portanto, para ser íntegro, ele já teve mais do que tempo para se reintegrar, depois de se ter desintegrado com as trapalhadas que veio fazer para as televisões em 3 comentar em 3 entrevistas, qual delas a pior, no mesmo dia, e depois daquelas 3 calinadas, ele já teve tempo a mostrar o que tinha a mostrar. Mas não, só agora é que está a recolher informação. Bem, se a informação são aqueles 2 recibos que falta mostrar, não sei porque é que demoram 15 dias. Agora, se a informação é tudo aquilo que ele tem feito na Judiciária ou que fez ao longo dos últimos 8 anos, aí se calhar precisa ainda de mais tempo para recolher toda essa informação. Se calhar é isso. Dizendo isto, o Sr. Ministro disse que daria as respostas. O Partido Socialista
aguarda essas respostas. Até quando? Ó brilhante Dias, vais aguardar até quando? Até ao dia de São Nunca à tarde? E retirará das respostas todas as ilações. Quando houver respostas, que é quando ele quiser. Ele disse que é quando ele quiser. Atenção. O que não vamos fazer é aquilo que o Partido Chega está a querer fazer, que é fragilizar a polícia judiciária. Lá está a tal mentira, não é? Para a qual eu vos alertei no princípio deste vídeo e que já vos alertei 3 vezes. O senhor é mentiroso porque bem sabe que não foi nada disso que disse o André Ventura. E, aliás, ele disse mesmo, isto não tem nada a ver com a atuação da Judiciária, tem a ver com a atuação do senhor Robocop, mais conhecido por Robocop, e também quem o conheça por Luís Neves, e o que é que ele fez nos últimos 8 anos na Polícia Judiciária. Portanto, isso foi dito várias vezes, e mesmo assim, este senhor está a mentir, gosta de mentir, aliás, é a profissão deles, ao fim e ao cabo. Mariana Leitão insiste que o Ministro da Administração Interna tem que prestar esclarecimentos. Tarde e más horas. Teve 15 dias, não é? Os liberais vão propor uma reunião da Comissão Permanente para que o Ministro possa ser ouvido no Parlamento. O Ministro vai ser ouvido no Parlamento. Oh, Mariana, vai ser ouvido numa CPI durante meses. Ele vai ser ouvido, ele e outros vão ser ouvidos durante meses. Não é uma vez só, é muito tempo. Não percebo como é que o Ministro da Administração Interna, que vê isto a acontecer dia após dia, que vê notícias a saírem sobre o próprio dia após dia. Mas vocês também viram as notícias a aparecer dia após dia e viram os escândalos dia após dia e só agora, passado quase 15 dias, é que se lembraram de dizer qualquer coisinha, não é? Estavam a ver também se aquilo passava, se era uma coisita menor e que passasse e tal. Tiveram azar. E acha que só vai dar esclarecimentos quando bem apetecer. Não é quando bem apetecer. Ele tem uma responsabilidade acrescida. E a responsabilidade é para com os portugueses. E, portanto, tem devido às explicações. É isso que a Iniciativa Liberal diz. E é por isso que vamos agora lutar, nomeadamente tentando garantir que o nosso procedimento é aprovado e que se faça a comissão permanente rapidamente. Mas esta indignação com 12 dias de atraso ou 11 dias de atraso é brutal. Esperou 11 dias para se indignar. Há pessoas que se indignam de uma forma realmente muito lenta. É uma indignação em câmara lenta, digamos em slow motion, certo? Pois é. Luís Neves volta a garantir que vai esclarecer tudo, mas continua a evitar as perguntas dos jornalistas, dizendo que está disponível para responder na Comissão Parlamentar anunciada pelo Chega. Que começará em setembro, outubro, não é? Setembro, outubro. Ele vai ter mais 2 meses de folga. Vamos ver se terá essa sorte. Vai avançar com uma comissão de inquérito parlamentar de forma legislativa. Ainda bem. Portanto, conforme já disse anteriormente, tudo. Opa, desculpem lá, haverá algum sorriso mais amarelo do que este? Só se for deste amigo que está aqui ao lado também é um sorriso bastante amarelo. Mas um sorriso falso, maquiavélico mesmo, como o deste Luís Neves Robocop, eu juro que nunca vi. Totalmente disponível para em todos os fóruns prestar todos os esclarecimentos. É uma boa altura para saber e para se conhecer o meu legado à frente. O meu legado, meus caros, onde chega o pedantismo. O meu legado está a falar da primeira pessoa, quer dizer, não são os outros, e ele ainda está vivo, não é? Isto é o que se diz das pessoas que, infelizmente, já partiram e deixam um legado para a civilização, um legado para a humanidade. Este tipo está vivo e bem vivo, e fazer as neiras todos os dias, e já fala do seu próprio legado. Meus caros, isto é o cúmulo do pedantismo, para não dizer da estupidez, porque a estupidez não posso dizer, embora seja, mas não posso, não é? Agora, pedantismo posso. Eu sempre tinha condições para estar, este lugar não estava aqui a desempenhar o meu trabalho. Já disse e pedi, isto é um trabalho de todos. Estou muito focado, sobretudo nesta época, a questão dos fogos florestais. É ele que está a apagar os fogos, como sabem, não é? Foi ele que apagou o fogo ali de Bozela, depois apagou o fogo de Alijó e agora está a apagar os fogos em Espanha. Como estão a ver, ele está em Espanha a apanhar os fogos. A apanhar e a apagar. Portanto, essa questão, por isso simplesmente não se coloca. É com a maior tranquilidade e até agradeço que aquilo que eu fiz enquanto servidor público possa ser absolutamente escrutinado. Eu gostava de saber, escrutinado vem de cortinas, não é bem esse verbo que se deve utilizar. Era
enfim, era escrutinar, não é escrutinar. Faz-me lembrar o JJ, esse grande vulto literário da língua portuguesa, Jorge Jesus, está mais ou menos equiparado aqui ao nosso Robocop. Mas, enfim, lá está ele a falar e a dizer que é com a maior honra que vai mostrar o que fez. Eu também estou ligeiramente curioso para saber o que é que ele fez, porque eu farto-me dar voltas à cabeça e não consigo perceber algo que ele tenha feito de bom na Polícia Judiciária. Tenho o maior orgulho, a maior honra naquilo que tenho feito enquanto servidor público e continuarei a fazer. Mas as dúvidas e as suspeitas continuam. Sabe-se agora que até 2024, enquanto esteve à frente da PJ, não declarou o património pessoal, como a lei obriga. Quanto às obras na propriedade do Alentejo, são afinal mais extensas e legais. Sobre o reboque, a Judiciária diz que não encontrou qualquer documento a autorizar a entrega ao construtor amigo do Ministro. Bem, aqui o repórter falou, o pivô falou em 13 ilegalidades seguidas, mas eu já conto 8, e sem contar com a falta do recibo, que isso não é, enfim, isso não é crime, isso temos que esperar que ele mostre os recibos, mas já lá em 7 ele mostrou agora 3 seguidas, não é? Vamos lá vê-las. É mais um dia em que Luís Neves, ministro com presença em ações públicas, empurra esclarecimentos para um... Opa, olhem este trabalho. Como é que este homem pode deixar de ser Ministro da Administração Interna, um homem que trabalha desta forma, a passar revista aos bombeiros? Quem é que passará a revista aos bombeiros se ele for demitido? Quem, meu Deus, quem? Outro dia. No meu tempo, irei esclarecer, ponto por ponto, todas as questões que têm vindo a ser noticiadas. Com toda a transparência, em todos os locais em que seja necessário, e falo-ei convosco no momento próprio. Quando houver, terão todos conhecimento. Olha, aquele sorrisozinho é espetacular. Portanto, quando eu quiser eu falo, vocês esperam o tempo que eu quiser, porque quem manda nisto sou eu. Já era eu que mandava na PJ toda, era eu que mandava ir lá buscar os reboques para aqui, para além, para a casa do diabo, e não há registros nenhum sobre reboques nenhum, portanto sou eu que mando, aquilo é propriedade minha, tal como aos montes alentejanos, com 50 hectares, afinal não é uma pequenina coisa, são 50 hectares, são 50 campos de futebol com a pista à volta. Meus caros, 50! Comprados ultimamente. Eu gostava de saber se o ordenado de diretor da PJ dá para isso tudo, mas se calhar dá. E a cena em que drogam nas comemorações do dia do município e aos jornalistas prefere desviar o assunto, garantindo que é em ser ministro da Administração Interna que está focado. Não, é em ouvir os bombeiros a tocar o pífaro, neste caso o clarinete. É nisso que ele está focado, em passar revista às tropas e ouvir tocar o pífaro às meninas bombeiras. Neste momento o foco é na esfera da segurança interna, é sobretudo apoio e suporte a todas as estruturas que combatem os incêndios, que tenho acompanhado diariamente. Ainda ontem tivemos 2 grandes incêndios que se podiam ter transformado em enormíssimas catástrofes. E não se transformaram por causa dele, que foi lá apagá-los, foi lá dar ordens. Olha, apaga aqui, agora apaga ali, tira a mangueira. Mete o... Apá, vá lá. Olha, com uma gesta assim está a bater também. Anda lá, vá. Vamos lá apagar os incêndios. Foi em Elijó, na zona do Minho e em Ponta Barca, em que o brilho de todos os que trabalham nesta esfera debelaram esses incêndios. Então, não precisaram de ti, ou mais Robocop. Então, qual foi o teu papel? Comandaste as tropas no terreno? Não me parece. Isso é para os comandantes bombeiros locais, quando muito para a proteção civil local, tu nem sequer conheces o terreno. Então o que é que nós ganhámos em ter-te como Ministro da Administração Interna e porquê é que foi por causa de ti que os incêndios gigantescos não ficaram ainda maiores? Que isso é como as vacinas, não é? As vacinas salvaram milhões de pessoas, não se sabe como, não é? Ninguém morre para depois ressuscitar, para ser contabilizado, portanto não sabemos nunca quantos é que elas salvaram. E também não sabemos quantos incêndios ou quanta área ardida é que tu poupaste, porque não se percebe qual é o teu trabalho no meio daquilo tudo. Se fores o comandante das operações, não é? Do dispositivo de combate a incêndios, aquele dispositivo que custa 600 milhões, fora os outros 600 milhões que só no ano seguinte é que se contabilizam, esse maravilhoso dispositivo, se fosses tu o diretor naquela zona, percebias, olha, deu ordens no sentido de atacarmos aqui, não atacarmos além, deixar o incêndio mais para ali, agora ataca-se deste lado e conseguimos debelar o incêndio rapidamente.
Parece-me que não foi o caso. Afinal, foram os garbosos homens, foram os homens orgulhosos do seu trabalho, os bombeiros. Os bombeiros é que apagam os incêndios. Não são os políticos e nem são os diretores da Proteção Civil. São os bombeiros mesmo que andam no terreno. Portanto, tu não foste lá preciso para nada. O teu trabalho em Alijó foi bola. Bola. Neves quer acompanhar os incêndios e não ser incomodado com mais questões. Quer acompanhar, não os quer combater. Nada faz, ele acompanha. Bem, mas para acompanhar os incêndios, qualquer pessoa serve. Para acompanhar os incêndios à distância, ao telefone. Manel, como é que está isso? Joaquim, então e além? Então como é que está? Olha, e o Rio? Já passaste o Rio para lá de lá? Como é que estão as coisas? Para acompanhar os incêndios à distância, qualquer pessoa serve. Para não dizer qualquer anormal. Qualquer pessoa serve, está bem? Não é preciso ser uma pessoa com um legado... com um legado que ele vai deixar, e deve, mas já vai deixar este legado maravilhoso à humanidade. Ainda que haja mais, à espera de resposta, as que o envolvem como diretor nacional da PJ e em termos pessoais. Sobre a propriedade da Admira, o Expresso adianta esta sexta-feira que as obras entregues ao empreiteiro João Carvalho são claramente ilegais. Ouviram? São claramente ilegais. Mas não é uma, nem duas, nem três. É desde o alpendre até ao tanque, que afinal era uma piscina, até ao parque de estacionamento com 400 metros quadrados, tudo implantado em um terreno num território em que era impossível, não é? Fazer qualquer uma destas três coisas. Ele faz tudo. Não há problema, porque ele é o dono. Ele é o dono do monte, comprou o monte e, portanto, pode fazer o que quiser. Se quiser fazer ali uma rampa para lançamento de foguetões, também pode, não há problema nenhum. Ou uma fábrica de droga, o terreno é dele, pode fazer o que ele quiser, não é verdade? Não só extrapolam a classificação da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, como violam a zona de proteção especial da Rede Natura. Ele viola tudo, ele não quer saber de nada, aquilo é dele, pá. Vocês não percebem? Aquilo é dele, pode fazer o que quiser. Pode fazer ali uma base para testes de armas nucleares. Tudo o que ele entender, aquilo é dele, então. E além da construção da piscina, o PDE municipal não permitia há um estacionamento de 400 metros quadrados em betão em frente à casa destinada ao alojamento local. Olha, se fosse... Esperem, o estacionamento é em frente à casa. Se fosse em cima da casa, era pior. Mas enfim, pronto, ele pode ser um bocado limitado, mas até aí percebeu. Vamos lá ver, não vou fazer um estacionamento em cima da minha casa, porque é capaz de ser um bocado confuso. Depois os carros estacionam lá em cima, no telhado, e depois como é que as pessoas... Ele é esperto. Ele é isso, estão a ver? A prova de que ele é esperto, não fez estacionamento em cima da casa. Da Conservação da Natureza diz que vai avaliar e dará seguimento legal. E ao monte e mais terrenos. Neves e a família têm 50 hectares em São Teotónio, escreve no Nascer do Sol, que compraram nos últimos anos. Nos últimos anos, os terrenos são muito baratos, disse o Expresso, que eram terrenos a um preço imbatível. Faz lembrar aquela casa do Medina, daquele andar do Medina, naquele prédio de luxo, ali na Brancamp, salvo erro, foi por ali, numa das zonas mais caras de Lisboa, que comprou um apartamento igual ao do Costa, 10 anos depois, pelo mesmo preço. Estes preços só se conseguem quando somos políticos com muito mérito. Muito mérito. Portanto, como este político tem muito mérito e um legado tão grande, os donos dos terrenos dizem, não, olha, este terreno vale 2 milhões, mas como é para si, por 100 mil, o senhor é tão bom político, salva Portugal, vai salvar os incêndios, salva toda a gente. Olha, em vez de lhe pedir os 2 milhões, que é o preço dele, peço-lhe só 100 mil, está bem? Olha, e se não quiser pagar agora? Pague depois. Não precisa pagar agora. Vá pagando, ou pague como quiser, olha, como quiser. Mas também a movimentação do outro lado continua a gerar dúvidas. Segundo o Expresso, o PJ não encontrou qualquer documento a comprovar uma autorização para levar a galera apreendida do Parque do Seixal para a construir Barcelos. A PJ não encontrou nenhum documento. Será que a PJ perdeu o documento? Será que a PJ está a reunir os documentos, assim como o Luís Neves está a reunir os documentos que são de recibos, mas já correram tudo e não há documento nenhum. Portanto, meus caros, quando André Ventura diz que tem que se apurar, afinal, o que é que aconteceu na PJ durante os mandatos deste senhor, é mesmo verdade. Porque aquilo era tudo à balda. Porque estamos a ver, não há uma legalidade em 10 ou 12 processos que nós temos aqui em presença. Não há uma coisa legal, meus caros. Então, ele tem ou não tem razão em promover uma CPI para se perceber como é que aquela galera gigante, não é? De um caminhão, sai dali
Aliás, a comunicação social já disse que foi o próprio Bob, o construtor, o amigo dele, eu chamo-lhe Bob, o construtor, foi lá buscá-la. Já disse a comunicação social, não sou eu que digo, já ouvi na comunicação social. Mas agora, nem a judiciária encontra um papel, um papelito, um rabisco, uma assinatura a dizer, entreguem lá a esta galera, olha, vai aí um amigo meu, que é o Bob, ele traz um caminhão, é para levar a esse lixo todo que aí está, olha, ele está cheio de depósitos, de reservatórios de amoníaco, vamos nos libertar disso também, olha, vai tudo lá dentro, ele que leva o que quiser, pronto, está bem? É isso. Nem esse papel conseguimos encontrar, pá. Ai, esta judiciária. Como a SIC noticiou, a ordem terá sido do próprio Luís Neves, dada ao diretor financeiro da PJ, que ainda está atualmente no cargo. Então vai ter que explicar, diretor financeiro da PJ, vais ter que explicar que ordem foi essa. Foi por telefone? Ou foi um telegrama? Foi um pombo correio e deitou-se fora o papel? Então onde é que está esse documento? Diretor financeiro da PJ, onde está o documento? Mudança de bens apreendidos acontece, mas de acordo com fonte judicial, ouvida pelo Expresso, é obrigatório um registro de localização quando se trata de um processo de crime, como é o caso, pelo que o procurador teria de ser informado através de um despacho. Ainda esta sexta-feira, o Nascer do Sol adianta que Luís Neves não entregou a declaração de rendimento entre 2018 e 2024, a que estava obrigado enquanto diretor da PJ. Para onde quer que olhem, só encontram miséria. Cada cabadela, sua minhoca. Olha, ele todo contente a rir-se. Eu também. Robocop, és uma máquina. Não faz uma direita, não faz uma coisa bem. É só doidice, é só manigâncias, é só amiguismo, é só compadrio, é só negociatas, não se entende. Mas aquilo não é uma empresa dele, a judiciária não é uma empresa dele. Eu acho que ele não comprou, ele não tem cota na judiciária, ou será que é ele? Se calhar é. Mas se não for, uma coisa é certa, ele pensa que é o CEO da judiciária. Tem aqueles milhares de ações da judiciária a renderem na banca não. Na bolsa, e portanto faz o que quer. Pronto, olha, isto é meu, a PJ é minha, agora eu faço o que quero. Aí já está. O Primeiro-Ministro admite avançar com uma remodelação no governo, mas a acontecer será só depois do verão. Tal e qual como eu disse nos meus últimos vídeos, se os conseguiram ver, que eles entretanto já foram todos bloqueados, se conseguiram vê-los, eu tenho os originais, não há problema. Mas se conseguiram vê-los, eu dizia isso, remodelações. Nunca na silly season, nunca durante o agosto, lá para setembro e no final de setembro, porque estamos à espera das ondas de choque, estamos à espera de ver se realmente este escândalo, por algum milagre, termina agora, se os investigadores jornalistas, porque quem investiga os crimes em Portugal, por vistos, são os jornalistas, mais um legado do Luís Neves na PJ, passaram a ser os jornalistas a investigar os crimes e depois a PJ, que vê na televisão os crimes que acontecem, vai a correr a investigar, é mais um legado do Luís Neves e, portanto, os jornalistas pode ser que se fartem, de, ou que recebam uma chamada em casa a pedir, por amor de Deus, que parem com isso ou qualquer coisa do género. Portanto, se isso acontecer, os portugueses também, a memóriazita também já não é o que era, também já somos um povo muito antigo, com 900 anos, imaginem, uma pessoa com 900 anos, a memória já não é, e portanto, as pessoas vão se esquecendo. O da Ponte de Entre Rios, o Jorge Coelho, ali de Contensas, dizia, a memória do povo são 6 meses, mas estava enganado, neste momento devem ser para aí 6 semanas, e é isto que está a contar, e é com isto que está a contar o Monte Verde. Está a contar que daqui a 6 semanas, ora passa-se o agosto, começa o setembro, é as férias, aquela doidice, vamos para aqui, vamos para, os portugueses vão para Nova Iorque, vão para Formentera, vão para os países paradisíacos, porque têm dinheiro para isso tudo, especialmente os idosos e o pessoal aqui do interior, não se importa de gastar 5, 6 mil euros numas férias, isso que é, são pinners, como diria o Jorge Jesus, que é o mentor espiritual do Luís Neves, e, portanto, depois dos portugueses virem das Maldivas, e depois de virem de Punta Cana, e depois de virem do Rei que os parta, pode ser que se esqueçam, e então, até pode ser que nem seja preciso pôr estes dois não, porque um deles eu tenho respeito por ele, pelo segundo é que não tenho. Estes 2 ministros na rua, um é bom, teve azar, outro é péssimo, não teve azar nenhum. Estamos a falar do segundo caso. Fontes próximas adiantam ao Expresso que o Ministro da Educação estará a ser avaliado durante a segunda fase dos exames nacionais. Isto é bom. Já com o Ministro da Administração Interna a situação é diferente, já que pode afetar a credibilidade política de Luís Montenegro.
ainda assim não estará a ser ponderada a substituição durante a época de incêndio. Claro. Apesar das polémicas, o Primeiro-Ministro afasta qualquer problema de governação. Mas também já não vai lá muito longe, porque já há mais área ardida este ano do que houve em 2017. Portanto, a não ser que a área ardida diminua, porque com os números do INE em Portugal tudo é possível, não é? Portanto, os números em Portugal é os números que se quiserem. Por exemplo, agora estão 5.000 hectares, daqui a mais um mês ou dois já estarão 3.500 hectares. É tanto faz, eles fazem o que querem. Não é? Olha, estou-me agora a lembrar também de outros números que diminuíam, que era quando o PJ, ultimamente, apreendia droga, tipo, apreendeu-se, vamos imaginar, 3 toneladas de droga, não, 3 é muito, mas sim, acho que isto pode ser. Apreenderam-se 3 toneladas de droga, por exemplo, em 2020. O julgamento é em 2023. Chega à altura do julgamento e aparecem, enfim, as testemunhas, os polícias, os investigadores aparecem lá com a droga e com o relatório. Então, foram 3 toneladas? Não, afinal foram só 150 quilos. E o juiz diz, calma, eu tenho aqui o recorte do jornal. E não foi só um, que dizia que nesta data e esta operação XPTO, vocês apreenderam 3 toneladas, não foi 150 quilos. De onde é que está o resto? E já agora também vos recordo a primeira página do Tal e Qual há muitos anos, talvez há 15 anos ou mais, que aparecia Moita Flores, inspetor da Judiciária, mas ainda não estava lá o Luís Neves, portanto foi um precursor do próprio Luís Neves, foi um ancestral precursor de Luís Neves, que dizia na primeira página do Tal e Qual, eu já fumei muita droga apreendida pela PJ. Portanto, meus caros, foi a primeira página de Tal e Qual, eu não estou a inventar, se for preciso vou buscar lá na net. Mas, portanto, meus caros, isto são, digamos, modus operandi já antigos que o Luís Neves me parece que refinou bastante, que lhe deu bastante mais um espírito científico. Antigamente era um bocadinho à balda e ele, quando chegou, transformou aquilo que era a balda numa balducha. Muito maior, 1000 vezes maior, mas com aspecto de rigor. E depois aquele aspecto ali, fato e gravata e tal, mas a balducha é a mesma, tanto que é a mesma que aconteceu agora, o que está a acontecer agora, como todos sabem. Portanto, vamos com 8 ou 9 crimes, irregularidades graves, e a história não está no fim. Portanto, para terminar o vídeo, que já vai com 27 minutos, se Montenegro perceber que no final de agosto as coisas estabilizaram, digamos, o Monte Verde é ele, o Luís Neves não fez mais nenhuma racada, ou seja, não abriu mais a boca. Se ele não abrir mais a boca, a não ser para mascar chicletes, isso não faz mal, pode mascar chicletes quando quiser, desde que não fale. E se ele não falar, a coisa não fica pior, a não ser, como disse há pouco, que os verdadeiros investigadores em Portugal, que são o jornalismo de investigação, Sandra Felgueiras, Ana Leal e por aí fora, que eles descubram mais coisas ainda, mas eu acho que aquilo que eles já descobriram já chega e sobra para que este ministro leve o pontapé no sim senhor, daqui para fora o mais depressa possível. Mas pronto, isto vai acontecer. Portanto, se não houver muito mais coisas, mesmo assim ele já tem muito para explicar, pode ser que ele ainda se aguente, mas se ele se aguentar, eu tenho a impressão que vai haver para aí mais à frente, vai haver para aí uma moção de censura vinda ou da esquerda ou até do Chega, não faço ideia, mas se ele não responder cabalmente, se ele não justificar estas recadas todas, eu tenho a certeza absoluta que ele não passa cá o Natal. Meus caros, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser.